Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Arteva. E hoje eu vou falar sobre uma conversa que eu tive com meu amigo ontem sobre Pathwork e Goécia. Bem, a conversa se sucedeu com o seguinte: a gente estava falando sobre os perigos da Goécia e a gente concordou que existe sim alguns perigos, porém para quem já é do caminho do ocultismo, quem já é iniciado, que já tem uma teoria ou alguma prática, a gente sabe, a gente sabe assim como guiar, digamos assim. Porém, tem alguns relatos de algumas pessoas que não se deram bem, mesmo sendo do caminho do ocultismo, sendo da magia. E eu acho que isso tem vários motivos. Primeiro, a apometria, a energia mental da gente, a concentração. Tem também o fato de que todas as pessoas são diferentes entre si. Algumas pessoas podem se dar melhor com o método salomânico, outros podem se dar melhor com o luciferiano. E assim, eu não pertenço a nenhuma religião. Porém, eu também gosto de estudar sobre tudo. Iniciações, rosacrucianismo, hermetismo, telema e por aí vai. E com o respeito que eu tenho pelas entidades, por eu entender sobre positivo e negativo na no universo, nas entidades, nos gênios, eu não vou demonizar eles. Sei que tem que ter cautela, né? Porque eles não são espíritos humanos. Então, assim, sabendo que eles são arquétipos, eu preferi realmente o método luciferiano. Então, eu estudei bastante, procurei um colega, né, que fosse do luciferianismo e ele me guiou. Não tenho mais contato com ele, não sei por onde anda, e deu tudo certo. Porém, a minha visão de agora para aquela época, eu considero que eu ainda era muito imatura nesse sentido, no sentido de tipo assim, é realmente necessário muita dedicação e muito estudo. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem a concentração, ela não sabe se guiar, guiar a si mesmo, não sabe ainda sobre si mesmo, seu interior, como os seus desejos, as suas vontades, o que ela planeja, como vai se dar essa troca, porque é uma troca de energia. E não sabe trabalhar isso no seu dia a dia e em várias outras formas, com certeza num rito desse ela pode se ferrar, porque é necessária uma preparação. E não é só uma preparação momentânea para fazer aquele rito, é uma preparação de vida em si. Porque se você quer fazer um rito daquele, você precisa se preparar para tentar mudar, para existir uma movimentação interna. Lembrando que ele é um arquétipo, dependendo de qualquer gênio que você venha invocar, a qualquer daimon, você vai invocar aquele arquétipo dentro de você. E aí teve um momento na conversa que a gente conversou assim: ah, mas eu não concordo, porque tem pessoas que acham que os gênios e os daimons são amiguinhos. Não é isso, é porque de um método para outro, um ele aprisiona porque se tem realmente a necessidade da cautela. E também você se conhecendo, sabendo que você está no caminho e não se sente realmente ainda apto, ou você sabe que você não tem controle total. Não é, na verdade, não é referente à questão de controle. É de se conhecer e já entender como funciona aquele gênio. Então, assim, eu não concordo que algumas doutrinas e métodos têm a ver que o gênio seja seu amiguinho. Porque eu me lembro que essa pessoa falou assim, tem gente que tatua isso e aquilo, que cultua. Mas assim, um exemplo.
quem faz trabalhos, quem trabalha de fato com eles, quem é do ramo ocultista, seja quimbandeiros, por exemplo, também, que necessitam trabalhar com a outra magia. É claro que você vai cultuar aquela entidade, porque você tem que manter a conexão e o vínculo, porque você vai estar auxiliando outras pessoas, vai estar auxiliando você, você tem que se proteger também. E tem gente que, assim, né? Eu não julgo nem nada. Não, eu não faria. Mas eu também não julgo quem venha a fazer. Se quer conexão, eu sei que ele também, assim, você fazer um selo sem você às vezes conhecer é com certeza perigoso. Mas se você já tem um controle, você acha e você quer fazer, você faz. Eu não vou ter nada contra. Eu não tenho nenhum pensamento de assim, de dizer não, não faça, isso é errado. Se você se conhece, então eu penso assim. E quando eu conversei com esse colega sobre o método luciferiano, não é necessário fazer o círculo mágico. Porém, você tem que ter controle totalmente da sua apometria, da sua energia mental. Você tem que estar decidido, tem que saber como agir na hora. E quando eu falo que eu fui imatura na época, não é porque eu fiz alguma coisa errada, mas de agora para antigamente, eu vejo que eu sei bem mais coisas do que antigamente. Então, tipo, se eu não percebesse algum detalhe, poderia dar merda. E eu tenho amizades que, tipo, têm mais conhecimentos do que eu e deu merda, de fato. Mas assim, eu tive muita sorte, não deu. Eu acho que foi a questão de eu ir de coração com a questão da entidade em específica. E deu certo. Então, assim, não é questão de método, é questão de você se conhecer. E o método Perfume Work tem gente que não acredita. E assim, eu não fiz só uma vez. Eu tinha feito a primeira vez, foi um choque de realidade, porque assim, eu queria melhorar meu interior, queria melhorar em algumas coisas, e ao mesmo tempo eu estava começando a de fato querer botar em prática meus conhecimentos. Não foi por curiosidade. Então eu estudei para entender e fazer. Mas eu ainda tinha um pezinho atrás, digamos assim, porque sempre quando a gente começa algo, a gente pensa, será que vai rolar? Será que vai acontecer? Então eu ficava meio receosa, né? Não sem saber. Mas se fosse para acontecer, eu já ia ter alguma experiência teórica. E assim se sucedeu, né? Eu de fato tive a experiência. Quando eu fiz uma segunda vez, eu já não senti a mesma coisa. Mas às vezes a gente não sente, mas faz alguma influência, tá entendendo? E eu tive um erro, cometi um erro, que geralmente depois a gente faz o banimento, logo assim que se encerra. Eu não fiz, eu passei uma semana com aquela energia circulando na minha casa. Eu não sei o que foi que me deu, mas eu não fiz, não pensava em fazer, fazia. Não, não vou fazer agora. E assim, deixa eu fluir. E olha, se aquela entidade quisesse me fazer mal, ela já teria feito há muito tempo. Teria bagunçado toda a minha vida. E eu não sinto isso. Eu sinto que naquele período, o pedido que eu fiz, a troca, digamos assim, energética, era tanto benéfica para mim quanto as pessoas ao meu redor, para as pessoas que eu queria auxiliar, porque eu tenho esse desejo no meu coração de ajudar, seja através de mediunidade ou seja através de outra forma, desde que eu seja útil para o universo. E eu estava muito desequilibrada na época no sentido de muitos problemas familiares. E dali parece que as coisas foram de fato se organizando. Então eu não tenho o que falar negativamente. E depois que eu fiz, eu passei um período, né, sem ler sobre o assunto, só que eu tinha alguns sigilos guardados e eu estava escrevendo um livro sobre perfumwork. Então eu tinha os desenhos dos daimons, principalmente aqueles que eu cheguei a evocar de fato. E certo dia, antes de eu fazer a limpeza e o banimento,
Eu fui olhar o sigilo e a imagem, e nossa, a energia, a mesma energia que eu senti na hora da evocação da minha primeira, eu senti naquele dia e naquele momento. Aí esse meu amigo falou assim, eu não acredito tanto no método Pathwork, porque, poxa, é um método que surgiu agora há pouco, os outros métodos não. Geralmente, os antigos eles são mais práticos e mais certeiros de darem certo. Só que assim, se você já, como é que você vai manter um vínculo com a entidade? E se você já tem, você já evocou, você já sentiu a energia, então é mais fácil você perceber e sintonizar, digamos assim. Foi o que aconteceu comigo. E isso é independente de você fazer banimento ou não. E principalmente com quem trabalha com esses ritos mágicos. Então, assim, quem faz trabalhos, né? E tipo assim, também vai do seu nível de sensibilidade, de mediunidade, o seu arquétipo também. Às vezes você tem um arquétipo similar e você de cara bate com aquela energia. E assim, né? Apesar de tudo isso, tem a questão da densidade, né? Eu sei, todo mundo sente, eu acho que a maioria das pessoas que faz percebe que existe realmente uma diferença. Você sente às vezes um pouco de carga. Mas imagina a pessoa que já tem um costume de sempre praticar. Ela se adapta àquela energia e internamente ela é trabalhada dentro de você. E isso é independente de você estar falando de Goécia. Se você for ver os conhecimentos sobre a mediunidade, como é o processo, você vai entender como é que funciona. Ah, mas você não está falando de um espírito, você está falando de uma entidade. Mas tudo no universo é energia, vibração. E aquilo também é uma vibração, é algo existente. E então tá, assim, você, eu não tô julgando quem acredita diferente nem nada. Aqui esse canal ele tá sendo feito pra gente debater, a gente conversar sobre ideias. E eu adoro conversar com meus amigos que pensam também diferente, porque isso abre a mente. E a gente tá acostumado no caminho iniciático de conversar e procurar canais que já te remetem a o conhecimento logo de cara. E assim, é necessário o debate, é necessário o confrontamento de ideias para você poder transformar dentro de você esses ideais, para você poder criar novas realidades de percepção. Então, você vai me ver às vezes mudando de ideia aqui nesse canal, você vai me ver às vezes errando também, porque ninguém é perfeito. E assim, podem me corrigir se você acha legal o que eu tô falando, se você não acha legal, pode falar. Eu sou aberta a isso, porque eu não sou perfeita e todo mundo tá aqui para aprender. Então, o que eu aprender aqui, eu disser, olha, comigo funcionou assim, eu diria que é para ter mais cautela aí. Você pode levar isso para dentro de si, pode não levar, às vezes para você pode ser diferente. Então, o meu intuito aqui não é converter nem nada a ninguém, é a gente compartilhar conhecimentos, experiências, ideias, pontos de ideias. E foi isso. Independente de você cultuar ou não, a gente tem que lembrar que você está invocando aquele arquétipo dentro de você. Eu vejo a Goécia assim. Você tem várias polaridades dentro de você, tem vários tipos de arquétipos dentro de você. Alguns em pequena proporção e outras em grandes proporções. Quando você escolhe um gênio para a qual trabalhar dentro de você, ou independente de for para algo material fora, logo antes de você conseguir trabalhar com ele, você está trabalhando internamente. Então, isso está dentro de você. E quando você dá espaço, você evoca. Do contrário de que muita gente pensa, principalmente os cristãos,
Você vai fazer um pacto. A palavra pacto é tipo você fazer um tratado, um acordo com aquela energia. Não é você vender a alma. Por exemplo, você pode simplesmente fazer a evocação e em troca você pode melhorar se vai ser difícil para você seguir aquele caminho. E ao mesmo tempo você vai estar aprendendo outra, vai estar aprendendo o gênio, não vai estar perdendo a energia para qualquer besteira, né? Porque também a existência dele, se a gente for compreender o porquê da existência dos gênios, a gente vai entender como é que conhece o processo, né? A gente vai conhecer como é que funciona de fato o processo. E com esse conhecimento mínimo, dá pra gente mais ou menos saber por onde a gente deve ter cautela, por onde a gente deve pisar. Então, você vai estar ali mexendo com um arquétipo que talvez possa estar fraco dentro de você e você pensa assim, poxa, vou evocar tal daimon para essa energia eu ter mais controle, para aumentar. E você faz o rito, você observa, analisa, sente, tem um domínio nas palavras, na manipulação, na sua manipulação energética referente à entidade. E quando você tem isso, eu preferi o luciferiano justamente para eu sentir, entender e compreender. Porque na minha cabeça, novamente vou dizendo, não estou julgando o método salomônico. Se eu fizer o aprisionamento desses daimons, eu vou estar adiando de fato o controle dentro de mim. Eu levo o método salomônico como um método que você vai gradativamente se adaptando àquela energia. O luciferiano você vai sentir meio que de cara. Eu tive essa impressão. Posso estar errada e outras pessoas que praticaram pela primeira vez podem ter sentido diferente. Mas comigo foi assim. E você sente muito forte. Você pode sentir igual com o método salomônico. Mas logo enfatizo novamente que é diferente para pessoa, independente do método. E assim, eu queria logo trabalhar aquilo. Imagina você só querer trabalhar e fazer agora essa umas 2 ou 3 vezes. Tá entendendo? Eu não sabia se eu ia querer fazer novamente, se eu não vou. Confesso que eu tive um choque energético, porque é muito forte mesmo. Uma vez eu fui tentar fazer com uma pessoa, não senti nada, nenhuma manifestaçãozinha. Mas aí o meu senso de observadora percebeu que isso também, porque não é só a questão da minha energia, é uma segunda energia ali, sem contar com a terceira, que é a do gênio. Então, tipo, dependente da pessoa acreditar ou não, talvez isso surta um efeito, às vezes, diferente no ambiente. Existem trabalhos coletivos, quando existe a fé, a concentração naquele grupo, claro que aquilo vai se manifestar com mais facilidade. É uma egrégora. Quando você está trabalhando a sua egrégora sozinha, fica mais fácil. Mas também é mais difícil no sentido de você estar sozinha, não ter monitoramento. Então você mais ainda deve estudar sobre isso. E é por aí. Eu não acho que tenha que trancar algo que você vai trabalhar dentro de si. E o perfume work é um método que, para mim, quando você já fez o rito, automaticamente você tem aquele arquétipo mais trabalhado dentro de você, né? Esqueçam a questão de você ter evocado o gênio ou precisar evocar. Quando você tem um elo de ligação, o sigilo mágico, você olha, você sente dentro de si, foi o que eu estou relatando o que eu senti e o que eu acho e como eu acho que acontece. Você sente dentro de si e aquilo ali é um elo de ligação. Você sente aquele arquétipo, então você não precisa fazer a evocação porque você já tem uma ligação com aquela energia. E é isso.